pelo Facebook. Ontem, infelizmente, por problema aqui na internet, eu não consegui gravar nada, né? Vamos ver se hoje a gente consegue. Vamos ver. Não é fácil, né? Mas também não adianta nada reclamar. Sabe quando a gente já tem convicção que não adianta reclamar? Então é ir fazendo, né? Parece que hoje as coisas estão... Eu mudei aqui um negócio aqui, porque... Bom, tudo bem, eu mudei, vamos ver se vai melhorar. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso culto desta sexta-feira, o último culto da semana, da primeira semana do mês de junho. Vamos iniciar com oração. Senhor, nós nos reunimos aqui no nome do Cristo Jesus para te adorar, para prestar ao Senhor um culto de adoração, para exaltar e glorificar o Senhor na proclamação da tua palavra, da verdade. Eu peço que o Senhor nos aceite nesta manhã, apesar de todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. Aceita-nos como adoradores do Senhor. Queremos adorá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo em espírito, em verdade. Fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados e dá-nos o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Aceita-nos. Esta é minha oração, no santo nome do nosso único Salvador, Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, porque hoje eu vou trazer um assunto que é atual. Eu não vou dizer que é nem que não é, porque eu não sei, mas eu vou pegar este assunto que está aí rodando pela internet. As pessoas comentam, eu creio que vocês já sabem e devem ter comentado. Uma grande fábrica de chocolates, não sei se é a maior do Brasil ou não, realmente eu não sei. Mas tem aí uma conversa, né? Uma suspeita de que o proprietário, né? O mandatário maior dessa fábrica de chocolates é envolvido com seita, com satanismo, né? E o que eu andei lendo é que esses produtos desta fábrica e venda de chocolate, né? Tem para todo lado aí. Eu já comi bastante desse chocolate. Ele consagra ou consagrava, é o que se fala. Veja bem, irmãos, eu não estou afirmando, eu estou falando aquilo que a mídia está dizendo, que as pessoas, que aqueles que são revendedores, que têm as franquias, dizem. Aliás, eu nem quero falar muito disso, mas eu quero pegar este exemplo, né, para falar deste assunto bíblico.
Antes eu quero tomar um golinho deste café que o meu querido irmão me presente. Esse café é uma bênção, uma maravilha. Então eu quero pegar este assunto para falar algumas coisas aqui. Eu não sei se vocês fazem ou não, se vocês têm o hábito, porque isso é hábito. E hábito a gente adquire, né? A gente vai fazendo. Por exemplo, eu quando... não quero falar de mim, não. Porque sempre passa uma impressão ruim, né? Mas eu não tinha o hábito de agradecer a Deus quando eu me entreguei minha vida a Jesus. Eu não tinha o hábito de agradecer a Deus por aquilo que eu comia. Almoço, jantar, café da manhã, nada dessas coisas. Eu sentava na mesa e comia. Mas um dia eu senti necessidade de passar a fazer isso. Gente, eu lutei. Até que um dia eu impus alguma coisa para mim. Se você não consagrar o que você vai comer a Deus e pedir que o Senhor abençoe, porque esqueceu, você simplesmente vai interromper aquilo que você está comendo e não vai tomar aquela refeição. Eu impus isso a mim. E quantas vezes, gente, eu esquecia, eu estava comendo e tal. Aí eu lembrava, parava de comer. Simplesmente isso, não comia mais. Até que isso se tornou um hábito. Aconteceu muitas vezes de eu esquecer. Porque era o começo, né? Então este hábito é importante a gente fazer, a gente ter esse hábito. Você vai tomar remédio, agradeça a Deus pelo remédio. Senhor, eu agradeço o Senhor por este remédio, que vai me dar... Eu tomo remédios. De manhã eu tomo remédio. Depois da janta eu tomo remédio. À noite, antes de dormir, eu tomo. E eu sempre... Hoje não esqueço mais. Eu sempre agradeço a Deus, porque são esses remédios que me dão qualidade de vida, melhoram a minha qualidade de vida. E eu, todas as vezes que vou comer, eu consagro aquilo que eu vou comer a Deus. Por quê? Porque eu não sei de onde vem. Não é? E a gente não vai ficar vendo o diabo em tudo. Não, isso não, né? Mas que tem pessoas que consagram o comércio. Eu já falei isso para vocês aqui, né? Eu compro carne ali no Jardim Proença. Porque eu morei ali. Enfim, o açougue lá, que é um açougue. Hoje a gente compra bem menos carne, porque está caro demais, né? Mas tem lá uma imagem lá da Aparecida, umas fitinhas lá. Não é? A maioria dos estabelecimentos comerciais, o proprietário, ou o gerente, ou o CEO, que é o diretor, né? Eles acabam consagrando aquilo a quem eles adoram. Né? Nós que somos cristãos verdadeiros, a gente não tem imagem de santo em casa, não é verdade? Tem. Ninguém tem. A gente já se dispôs de tudo isso. Mas as outras pessoas têm. Então a gente vai no mercado, faz a compra lá. Quando você chega na sua casa, eu não sei se você tem esse hábito. Consagra, Senhor, te agradeço porque eu pude comprar isso aqui e peço que o Senhor abençoe isso daqui.
Você vai num restaurante comer, quem tem dinheiro vai lá e come mesmo, que Deus te abençoe, que você tenha, né? Mas você não sabe o dono do restaurante lá, o que que faz, a quem ele serve, você sabe? Eu não sei. Às vezes a gente, quando vê alguma coisa assim que dá tempo, cai fora, não é? Já aconteceu comigo de ver, falar, eu não quero ficar nesse lugar aqui não. Mas agora, chama o cara lá e olha, cancela, por favor, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, nós vamos embora. Né? Para evitar confusão. Porque hoje em dia a gente não sabe. E eu cansei de comer chocolate desse lugar. Cansei. Chocolate gostoso. Por que que eu comprava lá? Comprava, porque agora já não vou mais comprar. Né? Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas na dúvida, né? Não vou ficar pró-réu. Na dúvida, vou ficar pró-Deus. Não compro mais, porque lá tinha tem, né? Umas trufas assim que são sem açúcar. Então eu comprava lá. Né? Comprava, ganhava. Enfim, a gente não sabe se isso é verdade ou é mentira. Eu não estou aqui afirmando que isso é mentira, porque isso está vindo dos franqueados. E não estou afirmando que isso é verdade. Eu estou só pegando este exemplo, né, para falar disso que está aqui na Bíblia Sagrada. Em Coríntios, capítulo 8. Eu só quero ver um negocinho aqui, irmãos, eu vou falar a respeito disso. Só um instantinho. Porque eu quero... Aqui. Eu só quero confirmar aqui, porque eu passei o olho aqui, estou achando que a referência que eu coloquei aqui não está certa. Não, está certa sim, irmãos. Eu que me confundi aqui. Você pode abrir em Coríntios, quando eu não falo nada é primeira. 1 Coríntios, capítulo 8. Né? É isso que me confundiu aqui, irmãos. Isso, capítulo 8, que fala das coisas sacrificadas a ídolos. Né? Eu vou falar um pouco disso daqui. Falar um pouco. Porque é lícito a gente comer coisas sacrificadas a ídolos, porque a própria Bíblia diz que atrás de cada ídolo há um demônio, há um espírito que não é um espírito humano. Está entendendo isso? Um espírito que não é um espírito humano, é um espírito maligno, é um espírito demoníaco. E isso é a Bíblia que diz isso. E eu sigo, ou procuro seguir, né? Não sou perfeito, procuro seguir tudo aquilo que está na Bíblia. Eu não sei, pastor, está dizendo que procura. Eu procuro. Eu vou vir aqui e vou mentir. Não, eu sigo a Bíblia. Não, a gente às vezes erra. Em coisas tão simples a gente erra às vezes, né? Então, é lícito a gente comer qualquer coisa que é sacrificada a ídolos. Eu conheço, ou conheci, né? Hoje isso é muito mais difícil, mas na época que eu era criança, ou jovem,
eu morava ali no Taquaral, na rua Azarias de Melo, número 706. A casa está lá até hoje, né? Foi a casa que meu avô construiu, tudo está lá, a casa está lá. Tem muitos prédios ali e tal. E ali onde eu morava, a Rua Azarias de Melo faz ainda uma encruzilhada com a Rua São Salvador, né, com a Rua Otávio Machado, com a Rua Lopes Trovão. Ela faz encruzilhada com essas ruas. E naquela época a gente sempre encontrava coisas ali sacrificadas a ídolos, né? E sempre tinha aquelas pessoas que pegavam aquilo e comiam e não sei o que, não sei o que lá, né? Enfim, é lícito, é correto, pode-se fazer isso. Eu posso comer algo que eu comprei no açougue, que o dono lá serve a demônios. Eu posso comer as coisas que eu compro no mercado, na padaria, em qualquer lugar, numa loja de roupa, num grande magazine. Você não sabe de onde vem. Nem eu sei. Você vê, ó, eu estou contando esse caso aqui porque está na internet, né? Qualquer site que você abrir aí e colocar lá, você vai ler sobre o assunto. Você vai ler isso que eu acabei de falar aí, né? Então, quando a gente come, ou veste, ou usa alguma coisa, a gente não sabe de onde veio. Esta é a verdade. Esta é a verdade. As peças, o botão, a embalagem, você não sabe de onde veio. Você não sabe se quem fabrica aquilo ou quem monta aquilo, nem carro. Eu não sei se o sujeito está montando o carro e está consagrando a um demônio. Eu não sei. Nem você sabe. Você está me entendendo? Eu não sei. Eu estou tentando me fazer entender. Então, quando a gente lê lá de maneira superficial, isso que está aqui em Coríntios 8, Sandra, Elis, Cláudia, o que a gente lê? Quando a gente passa assim o olho, né, de maneira superficial e tendenciosa, a gente acaba se envolvendo com o pecado. Não tem jeito, né? E Paulo, quando ele escreve isso, ele fala da importância da cautela e a questão dos alimentos. Você, por exemplo, tá o Breninho aí acompanhando a gente. Todo dia ele come lá de uma pessoa que faz. Eu não sei se aquela pessoa consagrou o que ela faz para vender mais, entendeu? Eu não sei. Você pega aquilo, você ingere aquilo, sem consagrar aquilo a Deus, você está comendo algo que é consagrado ao demônio. Mas eu não sabia. Mas a Bíblia fala a respeito disso. Por causa disso que eu estou trazendo este assunto aqui hoje. E nós, no Novo Testamento, Helena, nós não estamos sujeitos às leis sobre alimentação que foram dadas a Moisés e ao povo judeu. Nós não temos essas leis aqui. Então, por não ter essas leis no Novo Testamento, as pessoas passam a acreditar que elas estão totalmente livres
de restrições em relação à comida. Nós não estamos. Desde que esta comida, aquilo que você vai comer, né? E indo um pouco mais além no cuidado, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai usar, sejam consagrados a Deus. E isto é ensino no Novo Testamento. Só que se a gente passar o olho só, nós não vamos entender. Aqui em Coríntios capítulo 8. Hoje a gente tem essa liberdade de comida. Posso comer qualquer coisa. Você quer comer... Eu não como, mas você quer comer chouriço? Não coma. É feito de sangue. Eu não como. Mas você quer? O judeu não come. Você quer comer carne de porco, que aliás eu gosto e como? O judeu não come, mas eu posso comer. A gente precisa entender o seguinte, e outras coisas, né? Estou só tentando pontuar aqui, porque tem pessoas que entendem rapidamente, tem gente que demora um pouco para entender, por causa disso que eu fico pontuando, fico falando, mostrando. O princípio geral, está entendendo? O princípio geral é que todos os alimentos são puros. Este é o princípio geral. Está lá em Marcos 7,19. Não é? Este é o princípio geral. Quando a gente lê 1 Coríntios 8, alguns versículos de maneira isolada, fora do contexto, a gente pode até entender, e eu creio que a maioria entende assim, que pode comer qualquer coisa, até coisa consagrada. Por quê? Porque você leu algumas passagens isoladas. Você pegou lá o versículo 2, não sei o quê, o versículo 5. E agora, quando você pega o contexto de Coríntios 8, o contexto quer dizer o assunto que está sendo abordado. Paulo alerta sobre o perigo de ofender a consciência de um irmão fraco. E até, se for lido fora do contexto, até parece que ele apoia essa coisa de comer carne santificada a ídolos, sacrificada, né? Oferecida, porque ele diz lá em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas. Lícitas quer dizer, tudo me é correto fazer, eu posso fazer qualquer coisa, pode dar até essa impressão, mas porque o contexto do assunto você não entendeu. Por causa disso que a Bíblia precisa ser lida e estudada e corretamente interpretada. Paulo começa e termina com questões que ele trata, questões de consciência e respeito para com o outro. O argumento principal deste trecho não é que a gente pode comer qualquer coisa, mas é a consciência de quem vai comer e o respeito pela outra pessoa, que também tem consciência, mas que diz, eu não vou comer. E ele diz claramente o seguinte, que a gente deve fugir da idolatria.
Ele diz lá, 1 Coríntios 10, né? E que as coisas são sacrificadas aos ídolos são sacrificadas aos demônios, a espíritos não humanos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 20. Lembra quando eu falo aqui, olha, você está lendo aqui, não esqueça do que você já leu, atenção no que você está lendo e não se esqueça que tem coisa para frente para você ler. Porque nós estamos aqui em Coríntios 8, agora nós já pulamos para Coríntios 10. Tem coisa para eu ler ainda. Não é ler aqui, parar, falar, não, está tudo resolvido já, eu posso comer o que eu quiser. E a própria Bíblia, um pouquinho para frente, em Coríntios 10, versículos do 20 ao 22 agora, diz o que para a gente? Que não tem como a gente participar da mesa dos demônios e ter comunhão com Cristo. Quer dizer, não tem como a pessoa comer algo oferecido a um demônio e ser de Cristo. As duas coisas não se encaixam, não se coadunam, não se acertam. Porque se a gente come algo oferecido a um demônio, a gente se associa a ele. Você está entendendo? Se você usa uma roupa, presta atenção, eu não estou pondo minhoca, não, eu estou falando o que a Bíblia diz. Ah, mas aqui fala de comer. Eu estou expandindo, porque nos dias de hoje a gente sabe que as pessoas fazem pacto, né? Na música, por exemplo, está cheio de pacto aí, está cheio. Porque é só assim que a gente consegue entender essa falta de talento fazendo sucesso. Só assim que a gente consegue entender, né? Então, se você usa algo que está consagrado e você não consagrou ao seu Deus, que é o único Deus que existe, e a pessoa que fabricou aquilo, que vendeu aquilo, consagrou a um demônio, você está usando algo que foi associado a um demônio. E é isso que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 10, do 20 ao 22. Não tem como fazer parte da mesa de Deus, quer dizer, não tem como estar associado a Deus e associado a um demônio. É impossível. Você está entendendo ou está confuso na sua cabeça? Se estiver confuso, pergunta. Eu vou melhorar aqui. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Pode perguntar enquanto eu estou falando. Eu não vou parar aqui e ficar esperando, porque o tempo está esgotando, vai indo embora. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, lá no final da Bíblia. Último livro, Apocalipse, capítulo 2, versículos do 14 ao 16. Porque ali vai estar explicado muito bem isso. Vai estar falando de comida, mas eu estou expandindo um pouco as coisas, porque a gente tem informações, né, de que empresas, produtos, serviços, muita gente oferece isso a demônios. Então, por que não usar para tudo? Você foi lá no açougue, comprou a carne, Senhor, abençoa isto que o Senhor me permitiu comprar. Abençoa. Foi lá no mercado, fez a sua compra, Senhor,
acabei de fazer minha compra aqui, ó, estou chegando em casa, abençoa, te agradeço, o Senhor permitiu que eu pudesse comprar, gastar aí 200, 300 reais para comprar, abençoa essa compra aqui, eu consagro isso aqui ao Senhor. Não, o que custa você fazer isso? E expandindo um pouco a ideia de Coríntios 8 a Coríntios 10, é isto que está na Bíblia. A Bíblia fala, eu estou repetindo, a Bíblia fala em comida. Eu não sei se naquela época, eu procurei informações, existiam, mas de povos pagãos, né? A consagração de outras coisas. Agora, hoje tem muita gente que se autodenomina cristão e consagra ao demônio. Vocês estão entendendo por que eu estou expandindo um pouco? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que muita gente não vai gostar, porque eu sei que tem católicos que nos acompanham, né? A Igreja Católica, normalmente, para você chegar numa Igreja Católica, tem umas escadas. Normalmente. Porque tudo é copiado de Roma. Mas você sabe que uma vez por ano, né, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, vai fazer lá a lavagem das escadas. Aqui na Catedral de Campinas tem. Você está me entendendo? Então não é que eu estou querendo colocar medo, você está saindo do contexto. Não. É que quando isso aqui foi escrito, existiam consagrações, eu tenho consciência disso, de povos pagãos. Hoje não, hoje todo mundo consagra. Até quem diz que é cristão. Então, a nossa mente tem que se ampliar um pouco. Se abriu aí em Apocalipse 2, 14 ao 16, as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo esclarece essa questão. Está aí em Coríntios 2, 14, Coríntios não, Apocalipse 2, 14 e 16. Jesus está dizendo claramente, ele está condenando aqueles que ensinavam que era permitido comer coisas sacrificadas aos ídolos. Está falando aqui da igreja de Pérgamo. Está dizendo aí que a igreja errou ao não rejeitar os falsos mestres que aprovavam tais práticas. Então é uma coisa seríssima isso. Está também no livro do Apocalipse, não está só na carta de Paulo. Qualquer igreja que, qualquer denominação fiel ao Senhor, deve também rejeitar qualquer pregador, qualquer ensinador, né, que ensine qualquer tipo de pecado contra o Senhor. Então, querido Edjalma, você não tem o hábito. Começa a criar esse hábito. Eu também não tinha, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Lá na minha conversão também não tinha, não. Eu comia e eu viajava muito um pouco antes, ia para lá, para cá. Eu chegava, sentava e comia. Entende? E é tão curioso isso na minha vida. Não vou falar, deixa para lá. Então, o motivo é muito simples, que Jesus volta a falar disso, né? Paulo fala em Coríntios,
alertando aquele povo ali, né? Porque as duas cartas aos Coríntios são cartas de alerta, são cartas de repreensão, já falei isso não sei quantas vezes aqui. E João, no livro do Apocalipse, recebe esta informação do nosso Senhor, em Apocalipse 2, 14 e 16. Por quê? Porque lá em Coríntios 10, 21, está escrito assim, ó, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A gente tem que fugir dessa idolatria. O Jair, que eu quero deixar bem claro aqui, tá? Bem claro. Eu não estou... a Bíblia fala especificamente de comida. Por causa disso que eu abri falando dessa fábrica de chocolate. Mas hoje, todos nós sabemos, né, que existe muita consagração de outras coisas. Então, se a gente sabe, por que a gente não vai se antecipar? Né? Eu sei, por exemplo, de várias fábricas de roupas famosas que são consagradas. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Eu não tenho condição de comprar essas roupas, né? Até eu acho uma bobagem, roupa de marca e tal, né? Mas se amanhã eu tiver uma, ganhei de alguém, ou o meu cunhado que me dá às vezes, tá? Isso aqui é... Deixa pra página, essas coisas não... Mas ele, enfim, eu digo, Senhor, isso aqui eu ganhei, né? E eu quero consagrar ao Senhor. Se há alguma coisa aqui que não é do Senhor, limpe, para que eu use e para que eu não tenha mácula. Entendeu, Jair? A Bíblia diz que é comida. Eu é que estou ampliando um pouco. Mas então você está mudando a Bíblia? Não, não estou mudando. Eu acabei de falar que hoje a gente sabe de coisas que já existiam na época e antes de Jesus, mas eram de povos pagãos. Hoje não, hoje a gente não sabe, né? Tem até igreja que se diz cristã e que parece um centro de Umbanda, está cheio na internet aí. Vocês estão entendendo? Isso ficou claro? Ficou claro. Eu, Mário, é que estou ampliando. Não, eu vou ficar só com o que está escrito na Bíblia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que eu faço assim. Você não quer fazer? Você não vai perder sua salvação se você for verdadeiramente salvo por causa disso, né? Mas eu não posso deixar de trazer uma informação se eu tenho esta informação e sei que ela é verdadeira. Mas ninguém é obrigado, porque a Bíblia fala especificamente de comida. Tá certo isso? Tá claro? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua compaixão para conosco. Nós somos mesmo pequenos, nós somos insignificantes, e tudo isso aqui, Senhor, mostra como nós temos tantas coisas a aprender, que muitos no nosso meio não tem esta prudência, Senhor, até com as coisas que são claras na Bíblia, quanto mais com as coisas que ainda, né, são coisas do nosso tempo. Continua falando ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito continue nos instruindo,
Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, a semana que vai começar, e se for da tua vontade, traga-nos segunda-feira aqui para exaltar, adorar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.